Estamos na parte do banho. A parte do banho é muito importante porque os filhotes, eles necessitam se adaptar ao banho como uma criança necessita se banhar, se habituar-se ao banho todos os dias quando a gente dá banho no bebê. Automaticamente o animalzinho, ele não toma banho todos os dias. O máximo que o filhote poderá tomar banho seria uma vez por semana, dependendo da necessidade, ou a cada quinzena. Ou às vezes em países muito frios, como é o caso daqui, pode-se dar banho uma vez por mês. Com isso, ele automaticamente vai demorar um pouco mais que o normal, do que um bebê, logicamente, para se adaptar ao banho, uma vez que é feito com pouca frequência nele. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente com o filhote que está indo pela primeira vez no banho-tosa é o seguinte: o jato d'água, quando vocês forem passar no animal, procurem ver se a água tem uma temperatura ambiente para o clima de cada país. No caso do Brasil, a água não deve ser nem muito quente, nem tão pouco gelada. Porém, ela tem que estar numa temperatura muito agradável e numa temperatura ambiente caso o clima esteja muito quente. Ok? Principalmente com os pequenos. Por quê? Porque eles não estão acostumados. Se vocês forem passar uma água gelada no cachorro filhote, podem ter certeza que ele vai assimilar o banho como a pior coisa da vida dele. Por quê? Porque ele nunca teve antes uma água na vida e quando teve a primeira vez foi uma água simplesmente muito gelada. Então a água tem que estar bem temperatura ambiente para que o animalzinho não transforme o banho numa coisa ruim. Se por acaso os jatos de vocês forem como o nosso, que é um jato de água forte, esse jato, ele tem que estar automaticamente, ó, tá vendo? Ele é um jato de água forte. Se o jato for forte desse jeito, quando vocês forem colocar o animal na banheira, vocês procurem, principalmente se for filhotes muito pequenos, de 3, 4 meses, procurem não lavá-lo diretamente com jato de água tão forte. Por quê? Para que ele não crie traumas profundos. Procurem normalmente fazer, eu costumo fazer uma técnica muito legal. Eu procuro pegar um balde de água, de tamanho um pouco maior que o filhote, colocá-lo a água um pouco morninha, e aí coloco o filhotinho dentro e lavo como se fosse numa banheira de criança. Isso faz com que ele se adapte aos poucos ao banho, e quando ele já tiver uma idade que eu acho e que automaticamente ele já esteja acostumado com o banho, aí eu começo a colocar ele no jato d'água normal. Ok? Toda vez quando vocês colocarem um animal dentro de uma banheira, mas principalmente o filhotinho, como ele não está acostumado a esse ambiente, procurem prender sempre a guia na banheira. Procurem fazer alguns locais para que vocês possam estar prendendo a guia na banheira. E nessa guia o filhotinho também tem que ficar dentro da banheira a ponto que ele não venha poder circular a ponto de cair da banheira, ok? Então ele sempre tem que se manter dentro da banheira, com essa guia presa no pescoço. Mesmo que façam essa técnica que eu falei para vocês do balde, tomem muito cuidado. Nunca deixem o animal sozinho dentro da banheira caso ele não esteja preso com a guia. Eu já vi muitos acidentes de animais que estavam totalmente ensaboados, o tosador saiu de perto, eles pularam a banheira e, infelizmente, acabaram quebrando patas, perninhas, enfim, se machucando bruscamente no chão, dando até luxações bem feias. Ok? Bom, agora nós vamos falar sobre como secar o filhote sem traumas. Prestem bastante atenção porque essa parte é muito fundamental para um cachorrinho. O secador, normalmente os aparelhos de dentro da sala de banho-tosa, são aparelhos os quais os barulhos são insuportáveis, principalmente para um ouvido muito sensível como é o do pet. Tanto ele seja gato ou cachorro. O animal, ele tem uma predisposição para saber quando aquilo está sendo para ele bom ou quando está sendo ruim. Então, veja bem, após o animal ter saído de dentro da banheira, após vocês terem secado, procurem secá-lo sempre nas mãos
Nunca coloque-o na guia, né, na girafa. Por quê? Porque é um ambiente novo, ele não está acostumado com isso. Então, para que ele não venha se traumatizar dentro da área de banho tosa, procure sempre secá-lo na mão. Pegue a toalha, embrulhe-o, deixe ele sentir o conforto e o carinho de vocês. Por quê? Com isso, ele vai começar a associar o banho a uma coisa boa. Ok? Jamais, nunca, em hipótese nenhuma, usem sopradores nos filhotes. Pode ser ele um filhote de pastor alemão, que com 3 meses já parece um cachorro adulto. Pode ser ele qualquer tipo de filhote. Procure sempre secá-los no secador. Por quê? Porque os sopradores são extremamente irritativos para o ouvidinho deles e a força do vento é horrível para um animal que nunca se adaptou com aquilo. Então, eu peço que vocês procurem secá-los no secador. De preferência, podem até colocar no ar um pouquinho mais quente que o normal, mas sempre estejam com ele embrulhadinho na toalha. Comecem a secá-lo. Vocês podem pôr numa temperatura um pouco mais forte. Comecem a secá-lo um pouco mais de longe e, de preferência, sempre embrulhadinho na toalha para que ele venha se sentir muito mais seguro que vocês. Ok? Veja bem, o material normalmente que a gente seca o animal seria uma rasqueadeira, que é uma coisa bem normal. Principalmente porque elas foram feitas exatamente para fazer com que os pelos ficassem muito mais lisos e com um penteado muito mais perfeito. Porém, os filhotes, eles não têm uma quantidade de pelo, até porque eles ainda estão naquela troca de pelo, como se fosse um animal adulto. Então não há necessidade nenhuma que vocês os sequem com a rasqueadeira. A melhor escova para secar um filhotinho, seja ele com muito pelo ou seja ele sem pelo, seria uma escova de cerdas macias. Por quê? Ela não vai machucar, ela não vai traumatizar e automaticamente ele vai associar aquilo como uma coisa gostosa. A partir do momento que a pelagem dele for sendo trocada com o passar dos meses, vocês cuidadosamente e lentamente poderão entrar com uma rasqueadeira, sem problema nenhum, até porque ele já vai estar adaptado mais ainda com a área de banho tosa. Ok? Mas essa dica realmente do banho, de secar um filhotinho no colo, é essencial e super importante. Então, eu peço para que todos vocês, sempre quando forem marcar filhotes, procurem marcar no dia onde vocês não tenham um excesso de animais num pet shop muito grande. Ok? Em horários de preferência que tenham pouca circulação, inclusive de pessoas e de animais também. Tem que tomar um certo cuidado, principalmente para eles não serem cachorros traumatizados no futuro. Porque se eles forem, só quem tem a perder com isso, infelizmente, são eles mesmos. Porque a maioria dos tosadores não tem paciência ou costumam misturar os problemas domésticos com os problemas do trabalho e, enfim, quem sofre é o animalzinho que não tem culpa de nada. Então, espero que a minha dica tenha sido de grande utilidade para vocês, que vocês possam realmente perceber um pouco que existem maneiras de saídas de se tratar esse mundo de banho tosa, principalmente os bichinhos, para que eles realmente se sintam seguros e muito felizes no pet shop e na nossa abraço. Aguardem mais dicas, porque com certeza eu estarei aqui sempre para ajudar todos vocês. Até mais!